O Ministério da Cultura e Atacadão apresentam o circuito instrumental que está acontecendo no Parque Harmonia, com grandes atrações, shows de artistas instrumentais, palestras e danças, tudo gratuito. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master Atacadão, lugar de comprar barato. Produção cultural Dana Produções. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Na palestra de hoje à tarde nós teremos a comunicação instrumental com Tomás Savariz. Músico, instrumentista, professor e proprietário do GT Ensino Musical, integrante do grupo musical Iangus, integrante do grupo Área Trio, com os senhores Tomás Savariz. Boa noite a todos. Então, primeiro agradecer a oportunidade de poder vir conversar, né, sobre aquilo que eu faço, que é trabalhar com a música instrumental. Ali é uma foto, eu digo que é a foto minha e do meu irmão, né, enquanto músicos, mas é uma brincadeira. Então vamos iniciar. Tony, por favor. Já dá para... Eu vou trazer alguns conceitos que ajudaram bastante num dos trabalhos que eu realizo, que é junto ao grupo Iangus, que é um grupo de música instrumental, que nos últimos tempos a gente pôde passar por alguns lugares, que nem Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco e Santa Catarina, Paraná, foi pelo Brasil todo, pela Argentina também, pela Colômbia também. E essa circulação ela tem ocorrido, na verdade, de uns 2 anos para cá, porque nós mudamos um pouco a forma, a maneira de trabalhar a música em si. A música instrumental, né? Pensar ela de uma maneira um pouco diferente do que nós vínhamos fazendo, então, até 10 anos. Então, nos últimos 2 anos, principalmente, nós acabamos mudando um pouco o foco disso, né, em reunião com os músicos mesmo. A primeira coisa que nós começamos a pensar seria o que nós fazíamos, né? O que nós estávamos fazendo enquanto músicos. E, claro, a resposta sempre é muito rápida, né? De todo músico, faz arte, né? Mas talvez esse conceito de arte que nós não, daqui a pouco tem alguma dificuldade de perceber o que é isso ou qual que é a função que isso daí vai ter, né? Aqui eu coloquei um conceito, na verdade, bem genérico, né, que é uma forma de expressão e etc. Só que essa forma de expressão ela vai precisar de um objetivo para ela começar a trabalhar realmente de uma maneira que ela possa circular entre as pessoas, que ela possa sair do palco, sair do músico e atingir outros públicos, outras formas, né? Que é a comunicação, né? Que então é o tema de hoje, comunicação da música instrumental. Isso é algo que a gente debateu muito, né? Acabou debatendo muito antes de ir em alguns eventos que nós fomos. Um exemplo é um festival muito grande que tem no Brasil que se chama Assim São Paulo, é Seminário Internacional da Música de São Paulo. E quando nós fomos tocar lá com o grupo, com a Iangus, se questionou muito isso entre a banda mesmo. Por quê? Porque ali era um mercado que não era só de música instrumental, né? Era de música de forma geral, assim. E como é que isso daí acabava disputando a comunicação da música instrumental com a comunicação da música cantada, quando pôs letra, quando... Então, isso aí deve ser trabalhado a maneira de igualar esse tipo de linguagem da música, tanto da música instrumental, fazer com que ela atinja da mesma forma que uma música com letra. A partir daí, a comunicação, então, um conceito que muita gente já conhece, de comunicação mesmo, que os seres humanos modificam sua conduta
a partir de uma informação que trocam. Ou seja, na questão da música, nós precisamos lançar uma informação e, de alguma forma, bater do outro lado, né? Um exemplo. Eu peço licença, algumas coisas eu vou tentar demonstrar aqui com o instrumento, né? Mas a comunicação, na verdade, o que acontece? Eu posso ter uma música ou simples, ou difícil, ou de qualquer forma que for, que tocada sem pensar na forma que ela está comunicando, ela pode virar em nada. Posso... Então, para quem escuta a música tocada desse jeito, vai dizer que é uma montoeira de nota. Só uma montoeira de nota. Que não comunica... O que essa música falou para vocês agora, nesse momento, né? Vou dizer, não, a mim nada, né? E a culpa, no caso aqui, não é da música. Juro para vocês que essa música é bonita. Na verdade, é a forma que ela deve ser tratada na hora de executar, né? Para que essa comunicação ela possa existir e, a partir dali, prender um público, e criar novos públicos para isso, né? Volto a dizer, a música instrumental, às vezes não se pensa, pô, não tem muito público. Hoje é dia 14, amanhã nós estamos indo com o grupo para Fiesta de Libro e Cultura da Colômbia tocar lá. E a banda de música instrumental que tem lá é a nossa, né? Então, por que isso acontece? Por que essa música é colocada junto assim a ser contratado, ser chamada para um negócio, né? Equiparando, na verdade, essa maneira de... Pô, eles interagem com o público da mesma forma que até às vezes esquecem de que essa música ela não teria letra, né? Isso daí é importante pensar enquanto instrumentista, enquanto música instrumental. Tony, pode passar mais um? Então, música como linguagem é o que a gente precisa. Linguagem é o que a gente fala, né? É o que a gente fala, é a forma de a gente comunicar, né? É o que nós temos. Claro, nós temos um tipo de linguagem para determinada coisa e musicalmente também nós temos uma linguagem musical. E a gente tem que entender isso dessa maneira, não de outra maneira. Como assim? A música só ela, por si, sozinha, sem uma preocupação de transferir alguma coisa, ou de comunicar alguma coisa, ou de utilizar isso como linguagem realmente, ela acaba perdendo o seu sentido na questão comunicativa, na questão de atingir o público, né? Quem ensina muito sobre isso e tenho muita sorte de conviver com ele é o Dom Lucio Enel. O último disco da Yangus ele produziu e nós temos a sorte de ele morar do lado do estúdio de onde nós ensaiamos, de onde a gente grava e tal. E ele fala muito isso. Toda obra que ele diz que não há uma forma de linguagem, é uma música que a gente deve repensar ela, ou se não conseguir fazer ela trabalhar, por vezes descartar essa música. Claro, aqui a gente está falando dela cumprir um papel artístico de comunicação, né? Talvez para outros objetivos ela possa servir, né? Mas se o que a gente busca é isso realmente, é atingir um público e ali começar a trabalhar, qualquer tipo de música pode ser tocada em qualquer lugar. Por que eu digo isso? Nós temos um local que minha banda costuma tocar também em São Paulo, que se chama Jazz dos Fundos. É a maior casa de jazz de São Paulo, né? A maior casa de jazz de São Paulo. E nós tocamos lá chamamé e rasguido, né? Numa casa de jazz. Daí disse, mas como que isso é possível? Porque
A música ela tem que ser vista como uma linguagem universal, que essa é a vantagem da música instrumental, né? Nós não temos não é nem em português, nem em espanhol, nem em russo, nem nada. Na verdade é a única linguagem universal que eu conheço, que tu pode atingir uma pessoa independente do meio que tu estás e ela compreender alguma coisa da música que está tocando. E daí, claro que isso daí acabou até, às vezes com estranheza a gente vê, mas é o que se chama de world music, né? que vai abrindo. O Spotify tem uma lista, o Spotify mesmo organiza uma lista de jazz brasileiro, e ali nós temos um rasguido no meio dessa lista aí do Spotify. Então, é uma música que ela tem origem no sul da América, sim, e é um ritmo de bastante raiz, e nós tocamos dessa maneira, mas quando ela consegue atingir essa comunicação que eu falo, ela pode passar para outros públicos, né? Isso aí pode andar mais do que, porque, volto a falar, é uma linguagem universal. Sendo universal, nós temos que sempre entender que ela pode servir para qualquer pessoa que vai escutar, qualquer pessoa que vai fazer. Então, linguagem é o que eu falei, e a linguagem artística, então, comunicar ideias ou sentimentos através de signos. Signos são sinais, né? E que eles devem ser pensados, né? Se eu pegar um exemplo, se alguém disser que morre de alegria com uma música dessa, então é porque eu não estou conseguindo me comunicar, né? Ou a gente precisa de alguns sinais, realmente, alguns signos, algumas coisas que levam o ouvinte a entender aquilo que a gente está fazendo, né? Para isso daí existem várias ferramentas, claro, né? Mas a forma que nós precisamos, né, fazer isso, e a música, quando só ouvida, é mais difícil de fazer ainda, né, do que quando tu estás em cima de um palco, que tu pode dar toda a intensidade daquilo que vai acontecer, né? Finalizar uma coisa de verdade com todo o gestual, ele é melhor. Não que a gente não faça em estúdio, deve fazer, né? Mas muitas vezes em estúdio, enfim, o metrônomo, as coisas, elas têm que ser certinhas. A gente vai editando, vai fazendo, tem que cuidar isso daí, para que não se perca isso. Esse disco o mais recente trabalho que nós fizemos, que é o Chamamé, que o Lúcio produziu, toda vez que nós tocávamos e ele não achava interpretado, feito a maneira de compreender quem vai escutar, ele mandava deletar o take e vamos de novo, porque não é a maneira que deve ser feita assim. E claro, a gente segue muito ele, até porque ele tem uma assinatura no toque, e isso daí se desenvolve de alguma maneira, né? Nós temos que compreender isso. Tony, pode passar ali. Então, para a comunicação, essa daí, aí que vem a parte que nós pensamos muito, né? Nós temos esses termos aqui, eles são termos simples da comunicação, da área de comunicação, para quem estuda relações públicas ou publicidade e propaganda, esse tipo de coisa. Existem esses termos que eles são vistos em faculdade e artigos e tal, que é o quê? O emissor. Daqui a gente transfere emissor para músico. Porque nós temos que nos colocar nesse lugar de emissor. Tem que cumprir essa função de emissor, para que as outras funções elas acabam se cumprindo também. Então, o emissor é quem gera a mensagem e define o conteúdo da mesma. Depois a gente vai ver que esse definir aí, ele é até, na música instrumental, ele é meio relativo.
o definir. A gente tem uma base daquilo que a gente quer passar, né? E às vezes, claro, dependendo do estado de espírito da outra pessoa, ela vai bater de um jeito, vai bater de outro, mas um norte para a música que tu vai fazer é bastante importante, né? Se tu vai querer emitir alguma coisa ou com força ou não, ou esse tipo de, ou uma coisa melodiosa. A Disney é fantástica para isso, né? A Disney trabalha os temas que é um tipo tudo dessa forma. Aladdin, né? Essa aqui é a do Aladdin, mas sempre trabalha dessa maneira. Tudo, na verdade, temas de filme, eles pensam muito nessa questão de como é que vai fazer isso. E claro, as músicas que conseguem transmitir essa sensação, elas acabam sendo músicas que duram por muito tempo, né? Se escutar, pega um... São temas que, Over the Rainbow, né? Eu estou falando de temas mundiais realmente, e que essa música ela teve uma letra no filme, né, do Mágico de Oz, mas depois eu acho que ela foi muito mais regravada com orquestra sem o pessoal cantando. Ou seja, a melodia dela, ela emite alguma coisa nas pessoas que faz bem. Algumas pessoas dizem, ela é melancólica, ou algumas pessoas dizem, isso aqui ela é muito alegre, ou não sei. Enfim, mas de certa forma, o compositor, ao trabalhar o tema, ele conseguiu entrar no papel de emissor realmente, de lançar alguma coisa. Eu disse que nem aquela primeira música que eu toquei, ela não dizia absolutamente nada, né? Absolutamente nada, porque que nem uma escala, ela pode ser feita ou são coisas diferentes, não? Né? Uma tu dá, na verdade as notas que eu toquei foram as mesmas, né? Isso aí gera o quê? Isso aí é colocando de como é que eu vou comunicar aquela música que eu estou fazendo. Eu toquei exatamente a mesma coisa, mas não tem a mesma forma de emitir. Eu não estava sendo emissor, ou seja, falhando como músico. Isso daí tem que entender também, né? Quando a gente faz uma obra, às vezes não vai conseguir emitir, então tem que repensar algumas coisas na música, porque normalmente a culpa não é da música, por incrível que pareça, né? Tem tanta música boa que quando regravada fica muito ruim, ou música que ninguém dava bola, quando regravada vira um sucesso absoluto, né? Pela forma de estar fazendo, né? Então, tranquilo. o ajudante do slide saiu um pouquinho. Mas isso daqui, alguns termos eu vou repetindo para a gente lembrar, na verdade, porque isso é uma questão de uma cadeia, assim, né? E é a forma, eu estou trazendo um case do grupo que eu tenho tocado, né? Do grupo que eu toco, que é o Yangos, né? E que tem circulado bastante, ainda bem, né? E em diversos tipos de ambiente, não só no ambiente regional gaúcho, mas tudo que é ambiente mesmo. Ferramentas que auxiliam a boa emissão. Essa voz aqui não seria a voz cantada, né? Mas a voz do instrumento mesmo, né? Ou dos instrumentos. Isso daí é uma escolha do produtor ou do músico, né? De como é que vai fazer isso, que combinação de instrumentos vai utilizar, porque isso aí mexe com timbres, né? E isso daí faz muito parte. No próprio instrumento, né, a escolha das oitavas, como assim? Uma coisa é fazer um solo, inventar um.
São as mesmas notas em outra oitava, né? Mas tu tem que escolher onde é que essas coisas vão se encaixar. Quando tu tem mais instrumentos, principalmente. Nós trabalhamos lá com a formação de violão, acordeon, percussão e piano, né? Então nós trabalhamos uma questão de frequências, frequência mesmo. Em que frequência que está trabalhando o piano, no momento em que frequência que está trabalhando o acordeon, e em que frequência está trabalhando o violão. E a percussão, ela além de dar o ritmo, ela sempre trabalha a preencher a frequência que está faltando. A gente trabalha em frequência mesmo, questão de hertz mesmo, esse tipo de coisa. Para que isso possa ser preenchido na escolha das vozes, né? E daí na questão do timbre, não, essa parte tem que crescer mais, tira do violão, joga para o acordeon. Crescer, eu estou falando na questão pode ser não crescer, pode ser que na hora do violão cresça, né? Na verdade, depende da dinâmica que vem se trabalhando a música, mas a escolha das vozes dos instrumentos é fundamental. Com que instrumento tu vai trabalhar? Né? Nós já fizemos testes de coisas que não deram muito certo. Por exemplo, tu vai produzir uma música e tu produz ela toda e daí no final tu diz, pô, aqui caberia um cello. Chama alguém para botar um cello na música, ele vai trabalhar, mas onde é que ele vai trabalhar? Daqui a pouco as frequências já foram todas preenchidas, as vozes foram preenchidas e os timbres também, né? Não dá para confundir tu gostar de escutar o som do violoncelo, teu gosto, eu gosto de escutar um violoncelo em qualquer lugar, ou qual que é a função desse violoncelo a bater em quem vai escutar a música. Isso é importante. Esse disco de chamamé tinha umas 3 músicas que era para o Lúcio tocar também, fazer participação e tal. E ele mesmo, depois das músicas feitas, ele foi trabalhando a música para preencher tudo. Quando acabou a música, eu disse, e agora o senhor bota o seu violão? Ele disse, não boto. Vou botar onde? Não tem. Eu já preenchi. Os momentos que eu queria o piano, tem piano. Nos momentos que eu queria o violão, tem violão. E nos momentos que eu queria acordeon, tem acordeon. Quando eu queria cortar a percussão, já cortei. Então, o trabalhar voz, que eu digo, é nesse sentido, né? A gente tem que entender a música como uma obra. Lá no primeiro slide estava arte, né? Então a gente tem que pensar ela de maneira artística. Pensando de maneira artística, direto, comunicação. Pensando em comunicação, direto, emissor. Pensando no emissor, vozes, ferramenta para essa comunicação acontecer, né? Aqui, sensações, né? Isso aqui são ferramentas, né? O músico que estuda assim, ele sabe exatamente do que se trata, mas eu vou dar um exemplo, até para explicar. Harmonia, né? Harmonia e melodias, né? Sensações harmônicas e melódicas de uma melodia. Isso daí também é muito trabalhado em cima de filmes e é bastante importante. Por exemplo, eu tenho uma música, digamos, que tocada em tom maior, ela vai causar um tipo de sensação. Se eu fizer, por exemplo, simples, né? Ou se tu perguntar para qualquer pessoa, não precisa ser músico, não músico, né? Porque o músico até ele entra na discussão da estética, né? Não, tom menor não significa triste, eu sei que não, mas pergunta ao público o que isso representa? E o que isso representa? Não vai dizer que é a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa, entende? Inclusive, tu pode estar vindo muito alegre, por exemplo. Depois,
final da música aqui tu vai dizer, pô, o cara estava andando bem até que tropeçou e caiu de cara no chão, só pode, né? Por causa dessa sensação harmônica que se trabalha, né? Então a harmonia é uma coisa muito importante a ser pensada, principalmente o instrumentista, que às vezes é aquela velha do difícil é fazer o simples, né? E é difícil mesmo, né? Claro que o músico ele tem toda a vontade de tocar, se pegar uma música simples mesmo, né? Quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas nas ervas do chão, ver os pés roseteados de campo. Isso aqui cantada, tudo bem? Não tem porquê eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas nas ervas do chão, ver os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão. Por quê? Por que fazer isso? Para satisfazer o músico? Tudo bem, então a função é satisfazer o músico, né? A função não é a comunicação, não é trabalhar para a melodia. E isso daí é importante de pensar. É importante de pensar. Nós temos um exemplo, aquela música que eu falei, que está classificado no Spotify como jazz brasileiro, é um rasguido simples, os acordes bicudões mesmo, Lá menor, Mi7. E Lá menor não tem nada não tem nada disso, na verdade. E por que é considerado assim? Porque ela comunicou com aquele público dessa maneira, né? Porque foi trabalhado para a melodia, independente do que tu vai fazer. Esse é o mais importante. Então, interpretação musical é fazer chegar a mensagem. Depois que tu pensou tudo isso, tu preparou a música, tu fez tudo que tinha que fazer, preparou tudo e pensei nisso, completei, cuidei minha harmonia para uma forma de... O público que eu quero entender, que eu quero alcançar, é o público que pensa a harmonia dessa maneira, ou que vai escutar dessa maneira e tal. Agora tem que fazer isso chegar no público, tá? Que é o que a gente chama de interpretação musical. Se vê bastante em concurso, rodeios, principalmente de intérprete vocal, que o pessoal confunde a interpretação em gesticular bastante, e que não significa nada. O cara pode estar só com o instrumento na mão, gesticular absolutamente nada e chegar melhor lá, né, no público. Isso aí que é interpretação realmente, né? É como tu vai trabalhar, vai trabalhar a maneira de forma reta ou enfim, eu estou pegando temas de improviso mesmo, assim, quando eu costumo fazer, eu não escolho músicas para tocar assim. Mas o que eu quero dizer? Forte, fraco, e forte, e médio, e fraco. Isso daí é uma ferramenta para a interpretação musical, né? E sem isso daí, o músico instrumentista está morto, está lascado, né? Porque senão tu não consegue fazer a pessoa vir contigo, né? Fazer criar expectativa. Entende? De tu esperar, claro, isso aqui, para quem estuda, simples, né? 4-5-1 se chama, né? Essas coisas, ou seja, repetir isso umas 3 vezes até o ouvido habituar com aquela harmonia, e depois eu parei, quando causa tensão, tu fica, para quem tem toque, se eu parar aqui, o cara não dorme à noite, né? Vai chegar em casa e... para conseguir respirar direito e tal, para fechar aquela sensação, né? Isso realmente é. Agora,
receptor. Quem recebe a mensagem identifica os sinais que lhe chegam, né? Ou seja, o público é quem escuta. Esse é o receptor, tá? É quem... E aqui é uma coisa muito interessante, que é uma postura que nós acabamos adotando e que tem que adotar essa postura. O receptor, ele não tem culpa. Ele não tem culpa, entende? Ele precisa... Ele vai entender aquilo que tu lançar. Claro, tu pode criar várias expectativas, assim, inclusive de marketing mesmo, uma capa de um disco, uma coisa, que já ajudam a pegar o disco e dizer, pô, isso aqui vai ser fantástico. Até Caminha, que está aí, eu digo, a minha maior felicidade foi pegar o disco com violão, também se dança, também se... Com violão também se dança, também se baila, também se... né? Porque nós temos o que aqui? Nós temos... Ah, vai ter a festa, puxa a cordiona. Não, mas com violão... Com violão também. E tu escuta, claro, eu puxo o braço ao passado, mas depois que eu escutei o disco eu digo, não, com violão se faz melhor. Se dança um pouco mais ainda, claro, mas porque além de gostar muito, né? Mas exatamente, isso daí, o que é? Tu já prepara o ouvinte a uma coisa que ele vai escutar que não é aquela coisa de sempre, não é aquela, porque ele está mais preparado para escutar o de sempre. Todo mundo está preparado para escutar o de sempre, né? Da forma que está agora, tu liga a televisão, a notícia ruim, tu vai comendo enquanto tu escuta a notícia ruim, porque tu já está preparado para escutar aquela notícia. Ou seja, tu é um receptor, um ouvinte de uma notícia tenebrosa, tranquilo já de escutar aquilo, como se... É ruim, né? E na música, não, claro, na música não tem a tragédia, mas se tu escuta sempre a mesma coisa, sempre de determinada forma, é mais fácil escutar aquilo do que escutar algo novo, um produto novo, diferente que vem, né? Isso daí mas é uma eterna briga do instrumentista, né? Tem que martelar, defender e fazer com que isso ganhe... né? Tem um outro evento lá em Medellín, que é Circularte. É a maior feira de negócio musical, de negócios musicais da América do Sul. E a gente vai estar lá também, no que eles chamam de rodada de negócios e etc. E isso daí é legal, porque eles selecionam alguns trabalhos para poderem credenciar a fazer isso. Aqui no Rio Grande do Sul também foi o Aloysio Rockenbach, também vai estar em novembro. E interessante é que quando tu consegue fazer isso, tu vai conseguir levar a música para um mercado onde eles estão querendo escutar alguma coisa que não escutaram ainda. Tu consegue comunicar mais fácil, muitas vezes. Comunicar. Ou tu consegue comunicar também no espaço onde tu se encontra e tal, só que tu sabe que ou tu faz assim ou parece que não funciona. Então, a gente sempre tem que bater em cima pensando nisso, né? Como é que a gente vai conseguir fazer atingir o emissor, o ouvinte, né? Emissor, que nem eu falei, é o termo da comunicação, né? Mas a gente tem que pensar nele. Com o que a gente atinge? Mensagem. Então é assim, é o emissor, o receptor, e existe uma mensagem nesse meio do caminho, que tem que bater lá. Se não bater, deu errado a nossa comunicação, temos que repensar aquela música ou aquela forma de fazer, né? Sinal de conjuntos de sinais transmitidos no ato da comunicação. Na verdade, tudo que eu falei sobre linguagem, né? E aqui eu coloquei, então, relembrando, né, que a música instrumental é uma linguagem universal, o que nos permite trabalhar um pouco mais, atingir um pouco mais de diferentes públicos, né, diferentes públicos.
A mensagem, então, no caso, dessa música ou dessa arte, que eu citei lá no início, claro, estou desmembrando tudo aqui. Se tem o discurso bonito, claro que tem, porque a gente faz música realmente com o que a gente sente, faz com o coração, faz de verdade, né? Faz naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa, né? Mas às vezes essa música pode se tornar tu com os teus pensamentos, né? Por que eu digo isso? Volto a falar, nós já estávamos na estrada há 10 anos e nos últimos 2 anos que começaram as circulações mesmo, né? Que nem eu falei, foi passando Mato Grosso, depois Minas, depois São Paulo, depois Rio, depois Pernambuco, depois Paraná, depois, né? E daí começamos a tocar chamamé, daí tocamos na festa do chamamé em Correntes e depois, enfim, né? E aqui no estado também bastante. Mas como é que isso chega? Chega quando a tua mensagem, quando tu revê a tua mensagem. Essa é a verdade. De como é que o teu pensamento realmente vai bater na pessoa e ela tem que pensar de uma maneira dela, né? Ela não vai pensar da mesma maneira que tu. Então, o cuidado com essa mensagem que eu digo é que não possa ser que nem uma pessoa qualquer com os seus pensamentos. Tem que ser uma pessoa discursando. Entende? É tu vir reunir um grupo de pessoas e explicar a tua ideia para elas. É a mesma coisa, é essa daí que é a mensagem. Então, explicar a tua música, né, através de tocar, volto a falar, né, que o ao vivo é muito mais fácil de tu fazer essa comunicação, até pelo calor do momento, pelas coisas, pelo gestual, né, porque tu até a respiração tu vai utilizando para as coisas acontecendo, né, tu vai utilizando, tu não vai... já devem ter visto muito, está muito... Esse esquema de... vai subindo, né? Até que... claro que ajuda, né? Ajuda. Às vezes as pessoas não sabem nem que a música está acabando, mas pela movimentação do músico já sabem que a música está prestes a acabar, né? Isso daí também é uma forma de passar a mensagem, né? Da maneira corporal e etc. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa em casa está escutando lá, está lá no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, em qualquer coisa, e pode só ter a música ali. E essa daí tem que ser a mensagem, né? Tem que ser a mensagem para qualquer momento do dia da pessoa. De noite, de manhã, de tarde, no dia que foi despedido ou no dia que foi promovido, né? A música que nós temos no mercado hoje, no mainstream, é uma música que parece que ela é destinada só para festa, né? O pessoal começa a escutar ela sexta-feira, depois do trabalho. Ou seja, ela é feita para aquele público, para aquele momento e só no momento da festa ali, né? Esse pessoal dificilmente está escutando, nada contra, mas um sertanejo universitário na quarta-feira às 9 da manhã. É difícil, né? Porque parece que é uma música que ela comunica para aquele momento. Feliz de quem fez o tipo de música para aquele momento, né? Que nem eu digo, nada contra mesmo, mas é uma mensagem muito direcionada. Muito direcionado. E na música instrumental a gente tem que tentar direcionar a nossa música para é difícil, qualquer momento para qualquer pessoa, a qualquer hora do dia. É o que a gente tenta, né? Porque não é uma música que normalmente está no mainstream, né? Então ela não vai estar dando a propaganda no horário da novela das 8, esse tipo de coisa e tal, né? Mas enfim. Seguindo, ou não seguindo. Não, tá tranquilo. Até eu não, aqui, nessa parte principal, principal que eu digo assim, de como que a gente tem que pensar, né? E quando eu digo tem que pensar, eu estou falando no caso que nós utilizamos com o grupo que eu toco, que é Iangos, né?
o principal de todos, né? Assim que eu digo, o principal de tudo, que nós pensar de maneira artística, mas quando nós falamos em arte, nós temos que começar a pensar, por incrível que pareça, que nem eu falei, a gente faz música com o coração, com a alma, com tudo, mas se tu não desmembrar as coisas de forma racional, não funciona. Não funciona. Ou pode funcionar uma música que tu fez sem querer. Ou tu acha que não foi sem querer, mas tu só conseguiu fazer aquela. Então talvez não tenha sido. Repetir o sucesso, repetir as coisas, é pensar de maneira racional isso. Então, a arte nós temos que pensar que é o quê? Deve comunicar. Deve comunicar. Na comunicação, a gente tem que se colocar no nosso lugar de emitir, né? Emitir. Deve pensar que do outro lado tem um receptor, o ouvinte, que não tem culpa de nada, né? Não tem, infelizmente, né? Mas é que o cara só escuta isso e é difícil de ele mudar. Isso é verdade, mas a culpa não é dele, né? É do que se recebe, é do que, enfim, né? As pessoas são livres para buscar outras coisas. E pensar muito nessa mensagem que é a música, como é que ela chega. E nisso daí vem a outra parte da produção, que é pensar os timbres, pensar a produção, pensar as frequências que tu vai utilizar e tal, que vem as ferramentas, as harmonias, né, para melhorar essa mensagem para que cumpra essa função. No momento que tu consegue fazer isso, que realmente chega lá, e tu tem a certeza que realmente chega, né, porque um aplauso forte é diferente do aplauso de respeito, né? E tu vai perceber que isso acontece, e tem que ter uma análise desse tipo de coisa, mais e mais vai conseguir atingir públicos diferentes, né? E eu digo, a gente vem se surpreendendo cada vez mais, porque agora em setembro nós tocamos em festejos, em semanas farroupilhas, né? Alguns festejos farroupilhas, tocamos em alguns, mas também tocamos em eventos que não tem absolutamente nada com o regional gaúcho. E a nossa música é a mesma, nós não temos 2 shows, é um show só. É um show só. É essa música que nós estamos levando aqui, lá. Quem chama, né? Quem chama. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, né? E se alguém tiver também qualquer tipo de questionamento, qualquer ideia, ou conversar qualquer coisa. Pois não? Não é comigo. Então, muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Aqui? Muita gente às vezes não percebe o maior do menor, né? Muitas pessoas, eu mesmo que sou metido a cantar algumas músicas, eu confesso que tive dificuldade em perceber essas diferenças, né? Que hoje parece assim mais fácil. Sim. Mas eu realmente tinha essa ideia de que o menor é triste e o maior alegre. Então, só antes que a pergunta, antes não está no microfone, para quem está assistindo, ele falou sobre a questão dessa sensação da tonalidade maior ser alegre, da tonalidade menor ser triste. Sim, mas também tu pode, que nem, tem uma música que para mim ela não tem tristeza, na questão de refrão. Né? O refrão ele inicia em tom menor. E ela não me remete à tristeza. Então, é uma questão também de como é que se trabalha essa harmonia, essa melodia dentro da harmonia, porque a parte mais tranquila dela é o início. Que é em tom maior. Daí é que ela inverte os conceitos da gente, né? Mas, então depende de como é que se trabalha isso. Mas, claro, pode servir como ferramenta
ferramenta para tu intensificar aquilo que tu quer transmitir. Isso aí. Thomas, boa noite. Oi. Desculpe o atraso, eu estava no engarrafamento. É o seguinte, ó, o circuito instrumental ele tem um objetivo que é lançar novos talentos e fomentar cada vez mais a música instrumental, certo? As dificuldades que nós encontramos para divulgar novos talentos foi extremamente horrível. As pessoas são extremamente preguiçosas. Então, assim, ó, mesmo tendo um Facebook, mesmo tendo uma assessoria de imprensa, mesmo vocês, tá? E aí o Tony, a equipe do Tony, a equipe do MTG, que trabalha a música instrumental, divulgaram. Apareceu para nós somente 12 grupos, sendo que somente 2 nunca tinham tocado em lugar nenhum. Os outros instrumentistas que chegaram para nós, ou tocavam com Buenas Me Espalho, ou tocavam com Luciano Maia, ou tocavam com não sei o quê, com não sei o quê. Novos mesmo, gente nova, bruta. Apareceu só 2 grupos, e sendo que um ainda que apareceu não toca o estilo gaúcho. Ele toca jazz, e aí ele achou que aqui ele não se enquadrava dentro desse espaço com a música jazz instrumental. E aí, tu sabe o que eu sinto? Eu que faço vários eventos e várias semanas farroupilhas, que eu estou fazendo 3 semanas farroupilhas, e eu faço alguns rodeios, que o espaço para música instrumental, ele é visto assim, eu vou botar música instrumental porque eu preciso de um artigo 18, porque eu tenho uma lei Rouanet, ou então eu não vou botar uma música instrumental porque ninguém gosta da música instrumental. Só que assim, ó, agora a decisão maior assim da minha empresa e das pessoas que vivem comigo é trabalhar isso. E aí tem uma situação que já está acontecendo, entendeu? Todos os eventos que eu estou fazendo e que eu vou fazer, pelo menos 2 atrações de música instrumental tem que ter. E isso tinha que ser uma coisa assim meio obrigatória, porque as coisas funcionam obrigatoriamente aqui no Rio Grande do Sul, entende? Porque assim, ó, a música ela tá chata, ela tá burra, ela tá nojenta, e tu não vê um carro com a porta aberta com CD de música instrumental que seja um Led Zeppelin instrumental, que seja Chitãozinho Chororó só no instrumental, tu não vê. Tu compreende? E eu não sei, essa renovação, essa nova estratégia, ela tem que ser modificada. É uma preocupação que eu tenho, porque assim, ó, a nota musical tu não muda. E aí eu sei que tu é um cara, tá, que tu tá viajando bastante, tu tem um grupo maravilhoso, eu admiro pra caramba. Então eu te peço para te nos ajudar, entende? Porque se vocês artistas, olha aqui, ó, meu maior bruxo, Marcelo Caminha, entendeu? A força que esse rapaz está fazendo para a música instrumental no Rio Grande do Sul ser uma coisa boa, maravilhosa, boa de ouvir. Então eu te peço assim, ó, aproveitando que tu estás aqui hoje, isso aqui era para ter mais de 100 pessoas aqui. O ano que vem nós vamos ter que repensar essas palestras, se for acontecer o segundo circuito instrumental, e eu peço ajuda, tá? E eu te agradeço a tua presença. Obrigada. Obrigado. Na verdade, a gente vem batendo há bastante tempo, né? O músico instrumentista, ele primeiro não pode ser meio frouxo, né? Tem que ter coragem mesmo, porque o campo ele é difícil. Mas a maior dificuldade que eu vejo assim é o que tu falaste assim. O dono do evento, não vou colocar a música instrumental porque é chato. A gente tocou aqui no Bar da Harmonia, estava cheio, tu entende? Ou seja, o ouvinte que estava ali ficou e aplaudiu, né? Por isso que eu digo que o ouvinte ele não tem essa culpa, mas a diversificação de colocar o instrumental e de colocar a música é uma questão cultural, sim, uma questão cultural, principalmente de organização de evento,
né? Que, por exemplo, muito legal fazer o circuito instrumental mesmo, é fantástico esse tipo de iniciativa para começar a tentar mostrar esse tipo de coisa, né? Para ganhar força realmente, eu em 2009 eu morei na Irlanda e a Irlanda ela estava em crise na época, assim, não tinha emprego para absolutamente nada, né? Então foi quando a única forma que tinha de viver ali qualquer, tocando violão na rua, que foi o que eu fiz, né? Tinha mais um amigo meu que eu conheci lá e a gente tocava juntos e tal na rua e conseguia pagar minhas contas dessa maneira, o meu aluguel, minha água, minhas coisas, minhas viagens, tudo que eu precisava. E eu tocava música instrumental, mas lá tu vê um festival, ele é completamente tem muita diversidade realmente, né? Não há uma diferença entre a música cantada e a música instrumental. Então tenho certeza que isso é cultural. Tem que bater cada vez mais para fortalecer isso, mas no que depender de mim, eu tô sempre batendo nisso, porque é o tipo de música que eu escolhi para a vida mesmo, assim. O grupo esse que tu falou é o Kiai, talvez? Kiai, eu toquei com eles em Torres. Pô, um grupo espetacular, o Kiai. Espetacular mesmo. Pois não. Thomas, boa noite. Parabéns pela tua palestra. Eu acho que este tema é extremamente conveniente para nosso assunto, que é a música instrumental. Eu fico refletindo algumas coisas quanto até o que a Suzana acabou de falar. Eu acho que nós instrumentistas, temos a tendência de complicar as coisas. E na maioria das vezes nós tocamos para os nossos colegas músicos. Eu tive a sorte ou a felicidade de me dar conta disso no meu primeiro disco, em 1997, que é um disco chamado Estrada do Sonho. Aquele disco ali eu pensava assim, o que o fulano vai pensar, o que o Beltrano vai pensar, né? Porque naturalmente, claro, é o primeiro disco e a gente tem essas minhocas na cabeça. Felizmente no segundo, que é o Clássicos Gaúchos, ali para adiante, eu já digo, olha, é o seguinte, ó, deixe de lado os colegas, que quiser gostar, goste, se não quiser, não estou muito preocupado, porque o que me importa é as pessoas do público que vão escutar, ou seja, aquelas pessoas que não têm que nem nós aquele conhecimento da música musical, enfim. Então aí a partir disso eu tomei uma regra assim de fazer aquele nem 8 nem 80, não é? Fazer aqueles discos que são acessíveis ao público e ao mesmo tempo dar aquela pitadinha de vez em quando, de longe em longe, alguma informação um pouquinho mais rebuscada dentro da nossa limitação, é claro, mas fazermos aquela despertar assim, opa, o que tem aí, qual é essa frase que tem aí, que acorde é esse que tem aí, daqui a pouco o sujeito que é músico gosta. E me parece que a nível de música instrumental, no âmbito mais geral, o que tem dado certo são essas experiências assim. A gente tem um cara que é muito criticado a nível mundial, assim, que é o André Rieu, por exemplo, não é? O cara faz uma coisa comercial, porque o cara está deturpando a música. Eu já escutei coisas desse tipo. Só que graças àquele cara, muita gente começa a escutar instrumentos. Vou te dar outro exemplo, o Kennedy nos anos 90, saxofonista, no auge do saxofone, né, aquela época ali, o Kennedy foi o cara que popularizou o saxofone para o mundo. Entendeu? Esse cara, isso é um pastelão, eu não sei o quê. Então, eu acho que também a gente tem que colaborar para que as pessoas, agora jogando aqui para o nosso contexto, não é? Onde a gente toca estritamente, pelo menos eu, estritamente para povo, para público, não costumo tocar em ambientes de pessoas com um pouco mais de conhecimento musical, toco para povão, e tem que me virar tocando violão, não é? Então eu acho que a gente precisa pensar muitas vezes em fazer uma música mais simples e não se preocupar com esses detalhes, assim, o que vão achar da música que a gente, o que os colegas vão achar. Porque o colega não compra disco, o colega quer ganhar o teu disco. Quem compra disco é o público, né? Então é bacana, eu só queria fazer essa colocação e mais uma vez parabenizar por oportuníssima esta palestra sobre essa discussão justamente da forma como a gente comunica a música instrumental. Parabéns. Sim, obrigado pela presença, que
és uma referência, é uma referência para o trabalho da gente. E muito importante isso, né? Foi rápido. Nós, lá no meu grupo, a gente demorou um pouco mais para ter essa percepção. Né? Eu digo, foi depois do primeiro, depois fizemos o segundo, depois o terceiro, depois, né? E daí, a partir dali que começou, porque na verdade é isso mesmo, é pensar de como descomplicar as coisas, né? De fazer o simples, que não é fácil fazer realmente, e para atingir, que nem eu falei esse disco que eu citei teu, por exemplo, para mim como músico é ótimo, né? E também quem escuta e que não é músico é ótimo também, né? Tem que pensar bastante para fazer esse tipo de coisa, tenho certeza absoluta. É isso então, pessoal. Então, tenham uma boa noite e até uma próxima. Tomara.